Bom dia a todos vocês que nos assistem. Obrigado mais uma vez por sua audiência. Hoje, o programa está recheado de assuntos que trarão a vocês novas perspectivas e, quem sabe, novos hábitos também. Iniciada aqui no Brasil em março de 2021, a pandemia do novo coronavírus trouxe consigo o medo, a insegurança e hábitos jamais pensados pela população. Com os shoppings, comércios de rua, indústrias, empresas e escolas fechadas, muitas famílias se reinventaram e se reergueram. As dificuldades que as famílias enfrentam com o fechamento das escolas foram muitas. Nas ruas, nossos repórteres conversaram com algumas famílias que contaram um pouco mais sobre essas dificuldades. Vejam só. Bom dia, somos do programa Um Novo Horizonte do Horizonte Plus. Eu gostaria muito de saber quais serão as dificuldades que você ou sua família tiveram com o fechamento das escolas na pandemia. Bom dia, foi muito difícil estudar com a minha irmã chorando. Eu não conseguia ouvir os professores, ela não parava de chorar. Bom dia, somos do programa Um Novo Horizonte, do Horizonte Plus, e gostaríamos de saber quais foram as dificuldades que você ou sua família tiveram com o fechamento das escolas na pandemia. Foi difícil, meu irmão não queria parar de mexer no meu computador e eu não conseguia escutar os professores direito devido ao uso da máscara. Bom dia, somos do programa Um Novo Horizonte do Horizonte Plus e gostaríamos de saber quais foram as dificuldades que você ou sua família tiveram com o fechamento das escolas na pandemia. Foi gostoso ficar mais tempo com a minha família e meu pai e minha mãe trabalharam em home office, mas às vezes sentia saudade dos meus amigos e da escola. Foi difícil as aulas online porque a internet travava muito. As famílias com bebês que mais precisam de atenção passaram por grandes dificuldades na hora de divertir e reter a atenção. Mas se tem algo que essa pandemia desenvolveu em nosso povo, foi a solidariedade. Essa solidariedade pôde ser vista em um colégio aqui de Sorocaba, que disponibilizou aos papais e às mamães atividades e histórias gravadas para entreter e ensinar. Olha só que legal! Quando a pandemia chegou, ficamos preocupados com o desenvolvimento dos nossos bebês. Por isso, pensamos em atividades que dessem continuidade dessas nossas atividades escolares em casa, para auxiliar os pais. Por isso, nós pensamos nessas atividades para mostrar como trabalhamos presencialmente com os nossos bebês. Trabalhar com bebês envolve principalmente trabalhar com atividades sensoriais. É muito importante que ele experimente diferentes texturas. Uma das atividades que indicamos para trabalhar essas habilidades é a culinária. Dê aos bebês legumes crus e deixe que eles toquem e explorem o máximo de tempo. Depois de cozinhar os legumes e deixar que esfriem, dê a eles que amassem. É preciso cuidado para que o legume não esteja muito quente, e sim morno. Claro que nada pode ser desperdiçado. Com os legumes amassados, faça uma sopa colorida que eles vão adorar. Essa atividade, além de trabalhar as sensações e texturas e temperaturas, é nutritiva e muito divertida. Esta outra atividade é indicada para trabalhar a coordenação motora fina e os bebês se divertem. Caso a família já alimente o bebê com pequenos pedaços de pão, indicamos que procure a receita da massa na internet. Desse jeito, após a atividade, a família pode tomar um café da tarde gostoso e saboroso. Aqui fazemos a atividade com massa de farinha, água e sal. Colocamos em vasilha a farinha, um pouco de água e sal e deixamos as crianças misturarem. Depois de misturados, eles formarão uma massa fofa que ajudará o desenvolvimento da coordenação motora fina dos bebês e fortalecerá músculos menores. Eles adoram a farra. Dessa forma, ajudamos as famílias que na pandemia careciam de ideias e, em conjunto, desenvolvemos as habilidades dos nossos bebês, mesmo à distância. E não são somente as atividades escolares que podem ajudar a prender a atenção das crianças e ainda ensiná-las.
Os desenhos animados estão apostando cada vez mais nos ensinos sociais e morais para a criançada. Depois dos comerciais, veremos como esses desenhos ajudam famílias e crianças a se conectarem e a aprenderem juntos. Voltamos já. Vai me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol. Hoje só quero a luz do luar. Chua, toma um banho de lua. Chua, fico branca como a neve. Chua, se o luar é meu amigo. Chua, sem furar ninguém se atreve. Chua, mas é tão bom sonhar contigo. Ah, lua tão cândido. Chua, sob um banho de lua. Chua, numa noite de esplendor. Sinto a força da magia, da magia do amor. Mas é tão bom sonhar contigo. Ah, lua tão cândido. Tchim, 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 raio de lua. Tchim, 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 baixando vem ao mundo. Ó lua, ó cândida lua, vem, toma um banho de lua. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo. Sem furar ninguém se atreve. Mas é tão bom sonhar contigo. Ah, lua tão cândido. Quando letrinhas ficam juntas, que são vogais. As vogais ficam junto com os vogais. Pode ser até mais. Qual é o mês que começa com a letra? Agosto, abril. Muito bem, Marcela! Quem vai levar a tortada vai ser o Guilherme! De novo? Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. O programa está pegando fogo novamente! Preparados? Então lá vai! Mãozinha para cima! Quais são os dias da semana? Fala lá dentro! Agosto. Dias da semana!
Elementary. A professora substituta está deixando a classe dividida. Essa professora tá tentando conquistar a gente se fingindo de boazinha. Ai, gente, eu acho que ela não é tão má assim. Ela tá fingindo ser nossa amiga para engatar todo mundo. O presente de boas-vindas é muito especial. Essas crianças não viram nada ainda. Essa guerra vai longe. Elementary. Hoje, às 8h30 da noite, no Horizonte Plus. Vamos comemorar nosso aniversário em grande estilo. Daqui a pouco você poderá ver os episódios perdidos do Fechaduras. Fique ligado, toda vez que aparecer o selo no canto inferior do vídeo, você vai se divertir com as histórias mais engraçadas do seriado mais famoso do Brasil. Só aqui no Horizonte Plus. Estamos de volta. A pandemia trouxe ao mundo novas práticas nunca pensadas pela população. O uso de máscaras, por exemplo, é uma delas. Países com vacinação em estado avançado já permitem que as pessoas andem pelas ruas, entrem em estabelecimentos sem fazer uso delas. O que será que as pessoas nas ruas do Brasil pensam sobre isso? Elas continuarão a usar as máscaras mesmo que a maioria da população esteja vacinada? Vamos às ruas descobrir a opinião delas. Olá, você continuará a usar máscara depois de todos serem vacinados? Sim, as máscaras não protegem só do coronavírus, mas de vários outros vírus e bactérias que a gente conhece e que a gente não conhece. Acho importante os usos da máscara mesmo depois da vacinação. Olá, você continuará a usar máscara mesmo da grande maioria da população estará vacinada? Acho que não. É muito chato usar isso, eu não consigo ouvir as pessoas, elas não conseguem me ouvir. Eu sinto um pouco sufocada com isso. Olá, você continuará a usar máscara depois da grande maioria da população estiver vacinada? Vou sim. Você faz parte da minha rotina. Usa quem quer. Olá, você vai continuar a usar máscara depois da grande maioria da população ser vacinada? É isso, as opiniões são amplas e diversas. Agora resta esperar a vacinação para saber o que acontecerá com as máscaras. É com você, apresentador, e tchau! Pois é, eu acredito que continuarei a usar máscaras mesmo depois das vacinas, mas apoio a ideia de ser um uso opcional. Agora, com a pandemia, os desenhos animados passaram a abordar mais assuntos pedagógicos, não só para entreter, como para ensinar as crianças que no período mais crítico ficaram em casa. Um desses desenhos, original do Horizonte Plus, é o Group 4. Para quem não conhece, o desenho é formado por um grupo de crianças de 4 anos de idade que viaja por diversos lugares para aprender e se divertir. Nesse trecho retirado do episódio No Fundo do Mar, as criaturas que lá vivem têm um recado para nos dar. Então, eu sou um peixinho e a gente adora nadar. Vamos nadar? Sim! Nada sem parar. Um peixinho no fundo do mar. Nós gostamos de brincar no mar. Mas tem muito lixo. Engulha, sacola e gasgo. Eu sou uma sacolinha, me joga na tela do mar. Eu nado no mar e enrosco na sacolinha. A garrafa me cortou. Eu sou uma garrafinha e me jogaram no mar. Não pode jogar lixo no mar porque assim machuca os animais. E quais são as respostas para essas perguntas? E nada melhor do que os nossos telespectadores para responder essas perguntas. Convidamos aqui um grupo de um colégio famoso daqui de Sorocaba para respondê-las para vocês. Bom dia, qual é o seu nome? Rafael Sentim. Oi, Rafael, me diga, você acha certo jogar lixo no mar? Não. Por que não? Porque senão os bichos que estão embaixo do mar morrem.
Muito bem, Rafael. Agora, qual é o seu nome? Lívia. Lívia, o que pode acontecer com os animais que moram no mar se a gente jogar lixo lá? Eles podem comer. E o que acontece se eles comerem? Morrem. Muito bem. Entendi. E o que a gente pode fazer para o lixo não parar no fundo do mar? Qual é o seu nome? Pedro. Pedro, o que a gente pode fazer para o lixo não parar no fundo do mar? Jogar o lixo no lixo. Muito bem. Existe algum lixo que você joga no lixo? O lixo orgânico. Muito bem. E o lixo que está no fundo do mar, o que a gente pode fazer? Qual é o seu nome? Rafael Kenzo. Rafael Kenzo, o que a gente pode fazer com o lixo que já está no fundo do mar? A gente pode entrar no mar, nadar até o fundo, pegar o lixo e jogar, vai lá pra cima e jogar no lixo. Muito bem. Muito bem. Além desse desenho animado, o grupo do G5 assistiu outro desenho animado, um outro episódio que trouxe a eles uma experiência nova. E estou aqui com a tia Renata, professora do grupo, que vai contar um pouquinho mais sobre essa experiência e esse episódio. Nós assistimos a uma experiência do show da Luna do Afunda ou Não Afunda. E com essa experiência e com objetos na sala, nós podemos observar por que os objetos afundam e não afundam. Bacana, tia Renata. Agora deixa eu te perguntar, com a sua vasta experiência pedagógica e com seus conhecimentos, o que você tem a dizer em relação aos desenhos animados no desenvolvimento da criança e do pedagógico dela? Eu acredito que os desenhos animados são sim importantes para as crianças, mas antes de analisarmos cada desenho, nós temos que olhar a faixa etária para as crianças, se está adequado para aquela faixa etária, porque tem alguns desenhos que são para as crianças, mas acabam trazendo coisas que realmente não são para as crianças. Muito bem, então agora nós vamos realizar a experiência do afunda ou não afunda, aqui nessa bacia. Todos prontos? Vamos então realizar a experiência do afunda ou não afunda. Vamos trazer alguns objetos para analisarmos. Gabriel, vem aqui, por favor. O que você trouxe para observarmos se afunda ou não afunda? Uma garrafa. G5, a garrafa afunda ou não afunda? Pode ir lá, Gabriel. O que aconteceu com a garrafa, Gabriel? Ela afundou? Não, a garrafa não afunda. Muito obrigado, Gabriel. Palmas para o Gabriel. Mais um objeto agora para analisarmos se afunda ou não afunda. Matheus, por favor, vem até aqui. O que você trouxe para observarmos se afunda ou não afunda? A tampinha de garrafa afunda ou não afunda? Vamos lá, Matheus. Afundou ou não afundou? Não afunda! Pode pegar, Matheus. Obrigada. Palmas para o Matheus. Temos agora mais um participante para brincar conosco sobre o afunda e não afunda. Pode vir, Davi. Davi, o que você trouxe para observarmos se afunda ou não afunda? Um lápis. Um lápis. O lápis afunda ou não afunda? Por favor, Davi, pode colocar o lápis aí. Afundou. O lápis afundou. Isso aí. Parabéns, Davi. Muito obrigada. Mais um participante quer brincar conosco do afunda ou não afunda. Vitor, vem aqui com a tia Renata. O que você trouxe para brincarmos do afunda ou não afunda? Uma borracha. A borracha afunda ou não afunda? Vai lá, Vitor. A borracha fez o que, Vi? Afundou. Afundou. Palmas para o Vitor. Temos mais um participante para brincar dessas brincadeiras divertidas, experiência que aprendemos com o show da Luna. Leonardo, vem até aqui. O que você trouxe para realizarmos a experiência? Uma bola. A bola, afunda ou não afunda? O que aconteceu com a bola, Léo? Tá
Tá boiando, ela afunda? Não! Palmas para o Leonardo! Viu só? Além dessas atividades ensinadas pela professora, vocês podem usar a imaginação para entreter e ensinar as crianças dentro e fora da pandemia. Muito bem, eu amei e já vou fazer isso lá em casa. Vamos conversar um pouco mais com eles já já. Voltamos já. Se você gosta de música, esse é o programa. É a sua vez. Gosta de ganhar prêmios? Este é o programa. Venha pra cá. Assim que ela parar. Senão, você não marca um ponto. Assim que ela parar. E se não souberem, não marca um ponto. E se cantar errado, não marca um ponto. O ponto vem apenas quando vocês cantarem o restante da música. Preparados? Escravos de Jó jogavam caxanga, tira, põe, deixa afetar, guerreiros fazem zigue, zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue-zá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma... O cravo... É outra parte? O cravo briga com a rosa e Não fez ponto! Ah, não foi dessa. A barata diz que tem sete Saia de filó, é mentira da barata, ela tem é uma só. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só. Elementary. Me dá um pedacinho da sua sanduba, vai? Aí tem. Valeu! No meio da terra, Ricardo encontra uma minhoca. O que você vai fazer com ela? Você vai ver. Dá medo só de pensar. Ei, eu acabei de fazer um sanduíche composto. Composto? As meninas vão pirar. Elementary. Hoje, às 8h30 da noite, no Horizonte Plus. E estamos chegando ao fim de mais um programa. Mas ó, não fiquem tristes, porque amanhã tem mais. Mas antes de irmos embora, os nossos entrevistadores convidaram uma professora especialista em contação de história, musicalização e arte cênica para um bate-papo pra lá de importante. Então, peguem um papel e uma caneta para anotarem as dicas e informações incríveis. Vejo vocês amanhã. Um beijo e se cuidem. Tchau!
Bom dia, eu sou a Anne. Bom dia, eu sou a Maria Eduarda. Bom dia, eu sou a Maria Fernanda. Olá, sou Mariana. Olá, eu sou a Sofia. Olá, me chamo Leonardo. Excelente dia, sou o Vinícius. E eu sou o Gustavo Frei. Oi, eu sou o Gustavo Calado. Eu sou o Davi e esse é De Frente com o Quartão. A nossa convidada de hoje é pra lá de especial. Formada em Pedagogia, a nossa convidada lecionou o ensino infantil fundamental 1 por 13 anos. Em 2010, fundou 2 grupos que cantam e encantam a narração de histórias. Com especialização em teatro e musicalização infantil, pós-graduação em arte de contar histórias e musicoterapia, Juliana Miramontes apresenta sua vocação desde criança, herdando de seus avós paternos a paixão pelas histórias. Recebam com muito carinho a Juliana Miramontes. Juliana, posso te chamar de Ju? Claro! Vamos lá, Ju. Conte-nos mais um pouco sobre esse trabalho incrível que você fez no Colégio Horizonte, chamado Feira de Artes. A Feira de Arte já é comum aqui no Colégio Horizonte e ela é feita para trabalhar todas as artes, em conjunto com as professoras do colégio e a equipe de coordenação também. E por que chegou à conclusão de que tema de televisão e propaganda pedagogicamente é enriquecedor aos alunos e divertido para os pais? Se a gente for pensar na pandemia, que ainda se estende, nós ficamos muito mais tempo dentro de casa e utilizamos muito desse recurso dentro de casa. E nós podemos sim encontrar coisas boas dentro da televisão. E a partir daí veio o tema televisão e propaganda, para a gente trabalhar toda essa questão artística, corporal, vocal, musical das crianças a partir da televisão, do streaming Horizonte Plus. Você considera que o trabalho em equipe é fundamental para o sucesso? Com toda certeza. A Escola Horizonte sempre foi aberta para trabalhar tanto equipe pedagógica, de coordenação e direção, e os pais também. É muito importante que esse trabalho seja feito em conjunto. Mudando um pouco o foco, você também é professora de musicalização e artes cênicas. Qual a importância dessas disciplinas para o desenvolvimento das crianças? Bom, dentro das aulas de musicalização e arte cênica, a gente trabalha inúmeras coisas, como postura, o vocal, a questão de tirar a inibição da criança, né, com o teatro ou mesmo com a apresentação musical. Então, isso é trabalhar com o social do ser humano, sem contar também como é rico conhecer novas músicas, novas culturas. Então, é de extrema importância a aula de musicalização e arte cênica. Quais dicas de atividades da sua área de atuação você daria para as famílias que, devido à pandemia, não estão frequentando a escola? Bom, dentro de arte cênica dá para se trabalhar vários tipos de jogo, como aqueles de adivinhar qual é o filme, né, que está passando através apenas da mímica. Dentro da musicalização dá para se colocar boas músicas no próprio YouTube, você acha, ou no Spotify, e utilizar instrumentos que a gente tem dentro de casa, como uma forma de gelo, que pode virar um reco-reco, colheres que podem virar as clavas. São inúmeras as atividades que dão para ser feitas dentro de casa. Dissemos em sua apresentação que a contação de histórias está em suas veias desde criança. Conte-nos um pouco mais sobre isso. Na realidade, eu falo que eu cresci dentro de um castelo, né? A minha avó era a rainha e o meu avô era o rei. A minha avó era uma contadora de histórias, era uma professora, mas era uma contadora de histórias. E eu falo que ela passou para mim tudo isso. Então, realmente, eu tenho uma história. E a minha mãe era uma fada madrinha que construía brinquedos com coisas da natureza. E o meu pai era o duende, aquele que fica depois do arco-íris, sabe? Protegendo o tesouro, que guiava toda a questão financeira familiar. Então, realmente, eu sempre tive na veia, na família, toda essa questão de musicalização e contação de histórias. Com o passar dos anos, contar histórias tem perdido espaço na vida de muitas famílias, já que a tecnologia e serviços de streaming se expandem. O que você diria a essas famílias sobre a importância de contar histórias? As histórias mexem não apenas com o imaginário, mas mexem também com a questão de formação do ser humano,
né, com a formação de caráter, a formação de conduta. Então, se a gente pensar que dentro de uma história nós trabalhamos o medo, as perdas, né, como as mortes, a gente já consegue elaborar e pensar o quanto isso é importante. Numa história simples como Os Três Porquinhos, se a gente conta no literal e utiliza realmente a psicanálise dos contos de fada, pensando na questão do lobo comer esses porquinhos, os mais novos, que não utilizaram do bom senso de escutar os pais, olha quanta coisa que a gente está trabalhando para a vida do ser humano. Você acredita que contar histórias deva partir apenas dos livros? Uma história criada pelos pais tem o mesmo resultado? Com toda certeza, uma história criada pelos pais são super bem-vindas. O que a gente precisa tomar cuidado é que às vezes utiliza histórias inventadas para dar lições de morais. E a história, ela não é só nesse caminho. Ela pode estar dentro da história, mas de uma maneira bem singela. Pode-se inventar histórias dentro de casa, sim, com a participação dos pais e de outros familiares, mas sempre é importante também mostrar os livros, citar os bons autores também. Você está há 13 anos na educação infantil e nos anos iniciais. Você acredita que conforme crescemos a imaginação dá lugar à timidez? Se sim, como então desenvolver adultos menos tímidos e mais desenvoltos às situações? Bom, a imaginação é cortada dependendo do ambiente que essa criança vive, ou o adulto, quando a gente está falando do crescimento, né? Então, depende muito de como é ofertado, tanto a musicalização como a contação de histórias. Então, qual é o resultado, ou melhor, o que precisamos fazer para isso? Nós precisamos que o ambiente onde essa criança está seja de extremo estímulo, tanto de histórias como de músicas. Você já nos contou a importância do teatro e das artes cênicas para a formação de uma criança. Uma opinião minha, e acredito que seja compartilhada pelos meus colegas, a prática é essencial para que o objetivo seja alcançado. Como uma vez que as escolas não são escolas de teatro, essa prática poderia acontecer em casa? Dentro de casa, como eu dei a dica para vocês na época de pandemia, é o gostoso de se fazer, com jogos teatrais que podem ser feitos com a mímica, com o trabalho com as expressões, os sentimentos, né? Então, são jogos e brincadeiras mesmo. Jéssica, bem-vinda e obrigado por sua participação. Baseado em seus estudos e experiências, como a música ajuda no desenvolvimento dos seres humanos? A música traz uma linguagem universal. A música, ela nos toca diretamente nas emoções e sentimentos. Existem áreas da psicologia, como a musicoterapia, onde a música é usada como ferramenta de cura mesmo das emoções. A música agrega, junta as pessoas em torno de todos os tipos de acontecimentos. Os acontecimentos, por exemplo, institucionais, como um hino que traz um sentimento de civismo, as músicas clássicas que transcendem a gente para outras emoções, todas as áreas, as músicas festivas, de celebração. A música é uma das formas de arte assim universais, sem esquecer que a música é fundamentada na matemática. Quando alguém consegue juntar essas duas artes, fica muito bonito. O Colégio Horizonte é conhecido na cidade por sediar diversos eventos, como a Feira de Artes. Qual a importância desses eventos para os alunos e familiares? É muito importante que a escola seja parceira das famílias. É concreto quando a escola organiza uma festividade ou um encontro deste que é pedagógico e psicossocial e que a família venha. As crianças se sentem celebradas e valorizadas por demonstrar para os seus pais o seu conhecimento pedagógico transformado em ações, em objetos e instalações. É a concretude do conhecimento, sem contar que a criança fica toda emocionalmente orgulhosa de si, do grupo ao qual ela pertence, quando ela tem chance de mostrar para os amiguinhos, os pais, o irmãozinho que vem junto.
e tem condição de contar qual é o brinquedo preferido dele da escola, o ambiente preferido da escola. É muito importante que a escola siga organizando esses encontros e que os pais sigam nos valorizando com a sua presença e com sugestões. Minha colega Maria Fernanda comentou que a história de tecnologia de serviços de streamings. Hoje os youtubers estão cada vez mais famosos e conquistando a criançada, mesmo se algumas famílias imponham limites de acesso. Você acredita que essa profissão é passageira ou não há maneiras de ir contra? Eu entendo que a tecnologia, ela todo o tempo nos acompanhou. A gente tem usado a palavra tecnologia para os equipamentos atuais, como a rede internet, mas a tecnologia sempre nos ensinou e nos ajudou a nos comunicar, ou pela linguagem gravada ou pela linguagem escrita. A máquina de escrever, que a maioria das nossas crianças nem sabe para que serve, é tecnologia. Eu entendo que o youtuber é uma ação da comunidade entender como pode se comunicar e se expressar através dessa ferramenta que não vai mais nos deixar. Muito pelo contrário, ela vai se aprimorar. O que é importante é que pessoa está por trás do conteúdo, que valores esse conteúdo está trazendo para mim, que questionamento esses conteúdos estão trazendo para mim. Acho extremamente positivo que a gente consiga ouvir ideias variadas, que os pais estejam sempre por perto, parceiros dos filhos, avaliando aqueles conteúdos que eles estão recebendo. Acredito que o pai precisa sim ter uma vigilância parceira, entendendo a linha de raciocínio daquele youtuber, por que caminhos ele vai e abrindo sempre canais de conversa com os seus filhos. Estando próximos à família e à prática de assistir um YouTube, eu não vejo que há uma coisa ruim em que isso aconteça, desde que haja também um equilíbrio. A criança em todas as idades precisa brincar, estudar, estar em ar livre, ter brincadeiras motoras, ter brincadeiras com jogos e também em algum momento, como é a linguagem atual, ter a diversão através de assistir um YouTube, através de assistir um conteúdo produzido pela internet. Quanto a se é uma profissão que vai se firmar ou não, eu acredito que sim, todos os estudiosos dizem isso, que a maioria das profissões que a gente conhece hoje, elas sofrerão grandes transformações a partir da tecnologia e novas profissões surgirão, como há 30 anos atrás não existia a profissão programador, por exemplo, como hoje a gente vê, administrador, engenheiro de nuvem, são profissões absolutamente novas que a tecnologia proporcionou. Então eu entendo que a gente não pode desvincular as coisas. A tecnologia é uma ferramenta, nem má nem boa em si, mas a gente tem que aprender a lidar com ela. Muitas famílias projetam a futura profissão de suas crianças e geralmente elas estão ligadas às profissões sociais mais relevantes, como médicos, advogados e juízes. O que fazer quando a família se depara com uma criança ou adolescente que queria uma profissão menos valiosa como professor, ator ou músico? Acho que a família tem que conversar com a criança, entender o que está encantando a criança naquele universo. Por que será que aquela atenção, aquela profissão, aquela prática chamou tanto a atenção da criança? Observar para ver se a inteligência do meu filho, o jeito como meu filho usa e expressa a inteligência dele, tem correspondência sim com essa profissão. Contar e conversar com ele de forma muito vasta e ampla, explicando vários leques e vertentes profissionais. A gente tem uma tendência a enxergar as profissões de forma muito reduzida. Quando você fala em medicina, por exemplo, tem grandes pesquisadores por trás da profissão que não apenas o médico e que também são médicos. Então acho importante estar junto,
conversar, compreender o centro de interesse da criança e não negar que a criança pode ou não ter aquela aptidão. Entender que pode ser uma fase e que a profissão ela é escolhida se consolidando várias coisas da vida de uma pessoa e que a criança sim pode ter sucesso profissional e financeiro na escolha da profissão que ela tiver, desde que bem preparada e bem fundamentada academicamente. Nessa pandemia, principalmente nas fases mais críticas, todos tivemos que ficar em casa. O ano passado, por exemplo, as crianças ficaram 7 meses em casa, retornando às escolas apenas em setembro. O que isso prejudicou as crianças? Gente, pedagogicamente acaba prejudicando porque práticas que envolvem a inter-relação criança-escola, criança-professora, criança-grupo de estudo presencial, a criança acabou perdendo estas oportunidades e podem sim ter acontecido lacunas nesse processo. Emocionalmente, a criança perdeu no social. A criança brinca e se socializa através dessa ação de brincar e socializar, se constitui tanto emocionalmente nas suas etapas, o que é evolução emocional, evolução moral, evolução de inteligência interpessoal. E estando sozinha em casa, ela criou outros laços com os pais, também mudou a relação com os pais, mas perdeu o convívio com seus pares. Então, acho importante que a gente agora proporcione muito dessa socialização para as crianças, para que elas juntas se descubram em novas etapas e que os professores e avaliadores pedagógicos percebam quais foram as lacunas importantes que são necessários ou pré-requisitos para conhecimentos posteriores e possam trabalhar no reajuste ou vencer essas lacunas pedagógicas. Agora, com as vacinas e o retorno gradual da normalidade, como as famílias e a escola podem remediar esses danos? Gente, eu acho que a primeira coisa é absorver. Isto aconteceu para nós. Aconteceu para nós, Sorocaba, Brasil, mundo. Isto aconteceu, tá? Essas crianças vão poder ter na sua história esta situação. Passei, atravessei com a minha família, com os meus pares, com os meus colegas de escola, a pandemia. Se você olhar uma criança de 2 anos, ela não conhece um mundo onde não tenha máscaras. Então, isto vai fazer parte de nós e nós vamos ressignificar isto, superando esta vivência. De que forma? Com os laços positivos que a gente construiu e trouxe para fora da pandemia, para a pessoa que eu sou. Então, não tem como separar, e sim como integrar positivamente. Como nós devemos integrar positivamente quaisquer outros desafios propostos por estar nesse mundo. Uma curiosidade, não sei se pode nos sanar. Como os professores ficaram com a pandemia? Os professores são maravilhosos e eu acho que eles ficaram mais mágicos do que antes. Os professores sempre se reinventaram. Professores não são só professores, eles são artistas de teatro, eles são artistas do artesanato, eles são pessoas que se reinventam todo o tempo. Até porque eles trabalham com crianças e jovens que estão sempre em desenvolvimento. Então, ser professor é estar ao lado de uma profissão que não pode ser estanque, não pode ser sempre do mesmo jeito, não pode todo dia ser igual. E eu acho que o avanço maior dos professores é que eles aprenderam a trazer a linguagem da tecnologia, que já era mais próximo aos alunos deles do que a eles mesmos. Eles juntaram tudo isso. Então, a minha admiração plena pela ação dos professores. Eu acredito que eles se reinventaram, não sem custo. Alguns dos nossos professores seguem um pouco mais cansados, ou isto é fato, porque quando você precisa se reinventar, isso traz um acúmulo de energia e demanda uma energia especial de você, mas eles estão se saindo muito bem. Minha grande admiração pelos nossos professores.
Você respondeu ao meu amigo Gustavo Calado sobre a importância da música no desenvolvimento do ser humano e a do teatro ou das artes cênicas no ponto de vista psicológico. Qual a importância? O teatro é tão importante como expressão da cultura humana que existe uma área da psicologia ou uma cadeia da psicologia chamada psicodrama. Ele é fundamentado exatamente na prática teatral das nossas emoções. Entenda, no teatro, o ser humano pode, o ator, exercitar áreas da vida dele que não exercitaria na vida comum. Por exemplo, eu posso ser uma garota extremamente educada, correta e boazinha e interpretar uma vilã. Interpretar esta vilania pode me ajudar com algumas áreas que eu tenho dentro de mim que nunca foram olhadas ou experimentadas. E a experiência universal de ir ao teatro é ser impactado por histórias. A história contada encontra cada um de nós com o que a gente tem já dentro. Cada um de nós tem um repertório. Então eu posso assistir a mesma história e com alguns amigos e um se identifica com o vilão, outro se identifica com o herói, outro se identifica com a mocinha, cada um vai se identificar com alguém pelos seus próprios motivos. A experiência tanto de fazer teatro como de assistir ao teatro são experiências, em geral, extremamente libertadoras e podem ter um excelente impacto na saúde mental das pessoas. Quais atividades, além das já citadas, você aconselharia às famílias para o desenvolvimento das crianças? Esta questão de eu faço de conta para os pequenininhos, esta coisa de fazer de conta significa se apropriar de práticas e costumes da família ou da sociedade. Fazer de conta que é o bombeiro, fazer de conta que é a cozinheira, fazer de conta que é a mamãe, fazer de conta que é o papai, fazer de conta que saiu trabalhar. Para os mais velhos, olhar para isto. E se eu fosse tal pessoa? E se eu estivesse em tal situação? Eu gosto muito de brincar de histórias inacabadas e acho que isso é bastante terapêutico e fácil para as famílias estarem realizando em casa. Você conta uma história, um enredo e diz para o seu filho como você terminaria esta história. É um jeito excelente, de forma leve, de brincar e possibilitar a resolução de quaisquer conflitos que tenham nessa história. Então, histórias inacabadas e fazer de conta. Acho que são duas dicas legais. Juliana, quais eventos podemos esperar para o Colégio Horizonte no segundo semestre? Nós vamos ter o bate-papo com a Jéssica em setembro. Teremos também a Feira de Ciências, que também acontece em setembro. Semana da Criança e Halloween em outubro. E o acantonamento do Dia da Família em dezembro. Jéssica, sabemos que a vida adulta é corrida e muitos compromissos precisam ser realizados em prazos curtos. Algumas famílias não conseguem participar desses eventos. De acordo com seu amplo estudo e prática, qual a importância da participação da família nos eventos escolares? O que tem de ganho nessa participação? Nós tivemos uma pergunta parecida, mas acho que é importante acrescentar uma coisa. A gente ensina tudo para os filhos. A gente também vai ensinar para os filhos a lidar com a questão do tempo. Nós, pais adultos, quando temos que explicar para o nosso filho que a vida tem muitas demandas e que às vezes nós precisamos fazer escolhas, também é uma chance de ensinar e conversar e de proximidade real com o meu filho. Quando sim a família pode vir à escola e estar participando disso, a família está dando a chance da criança socializar o seu conhecimento, divulgar para o pai aquilo que ele já aprendeu e mostrar para os amiguinhos aqueles pais. É muito gostoso juntar os ambientes casa e escola. Então, sempre que os pais puderem participar, é bastante positivo, porque a criança espera aquele momento em integrar os dois mundos, a escola e a família. Gostaria de agradecer nossos convidados de hoje.
Nesse bate-papo podemos entender um pouco mais sobre diversos assuntos. Se você perdeu qualquer informação, poderá acessar a esse episódio a qualquer hora, em qualquer lugar no Horizonte Plus. Que a pandemia tenha afetado vários setores do mundo já não é novidade. Porém, alguns setores precisam de tanta atenção quanto outros, pois sua recuperação pode ser demorada ou irreversível. A saúde emocional, por exemplo, é um desses setores. O ambiente escolar se faz mais necessário do que nunca, não apenas para ensinar as matérias conhecidas por todos, mas faz-se necessário para cuidar da saúde emocional e social dos alunos que vivem nesse ambiente. Entretanto, é importante que esse cuidado se estenda em casa, junto às famílias. Não é necessário, como vimos aqui com nossas convidadas, uma família formada por atores, atrizes, musicistas ou professores. Com as dicas dadas pela professora Juliana e psicóloga Jéssica, escola e famílias podem trabalhar em conjunto para diminuir perdas, dores e marcas trazidas pela pandemia. Espero que tenha gostado desse bate-papo, assim como nós gostamos. Agradecemos a presença de nossas convidadas e a presença de vocês em suas casas. Na semana que vem falaremos um pouco mais sobre a Feira de Ciências do Colégio Horizonte. E sobre o tema escolhido, vírus e bactérias. Com riqueza de informações e detalhes, a preparação para a feira já está a todo vapor. Não perca a semana que vem, às 14 horas. Só aqui no Horizonte Plus. Desejamos a todos um excelente fim de semana. I just don't like I just don't like to be serious. And baby, it seems like you care just by a vision. We're so different, but something we have found, we have special secrets, and this is what we got. You, you got me, how could you live so long without me, you got me, Na semana que vem falaremos um pouco mais sobre a Feira de Ciências do Colégio Horizonte.